Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula de máquinas elétricas e eu sou o professor Adailson Cavalcante de Oliveira. Na aula de hoje nós vamos apresentar duas situações para o transformador. Primeiramente nós vamos considerar o transformador ideal, o transformador hipotético, onde a gente despreza as perdas elétricas nos enrolamentos e as perdas elétricas no núcleo. E vamos analisar esse transformador em dois casos, em vazio e em carga, ou seja, em vazio, quando nenhuma carga elétrica está ligada ao secundário, e nesse caso a corrente é zero. E em carga, quando existe alguma carga elétrica ligada ao secundário do transformador e a corrente no secundário é diferente de zero. Em vazio, a corrente no secundário ela é zero e em carga, a corrente no secundário é diferente de zero. Nós vamos analisar aqui o primeiro caso de estudo, que é o transformador ideal em vazio. O transformador ideal porque ele não tem, a gente despreza aqui as resistências dos enrolamentos, as perdas elétricas no núcleo do transformador, tá? E o fluxo disperso no transformador, ou seja, o nosso enrolamento aqui possui resistência zero e o núcleo não tem perdas por esterese ou correntes parasitas. Okay? Vamos observar o seguinte, nosso transformador nesse caso aqui ele está em vazio. Está em vazio, não tem nenhuma carga ligada ao secundário, ou seja, a corrente aqui ela é zero. Ao primário a gente tem ligado uma fonte de alimentação de corrente alternada com tensão VF. Essa alimentação aqui faz com que tenha uma corrente zero, embora não tenha nenhuma carga ligada aqui ao secundário, existe uma corrente muito pequena que surge no primário, e essa corrente muito pequena ela serve para magnetizar o núcleo do transformador. Então existe aqui uma magnetização, por isso existe essa corrente I0. Essa corrente é também chamada de corrente de excitação. Essa corrente é responsável pela criação do fluxo de excitação de magnetização do núcleo, tá? Φ0. Esse fluxo também sendo alternado, aí é importante salientar que o transformador ele é uma máquina que funciona em corrente alternada, porque ele precisa, ele funciona usando o fenômeno de indução eletromagnética, e o fenômeno de indução eletromagnética precisa da variação do fluxo. Então, por isso que precisamos ter que a corrente que venha no primário, que entra no primário, seja também alternada. Então, esse fluxo variando aqui no interior desse núcleo de ferro vai induzir uma tensão E2 no secundário transformador. Essa tensão é utilizada para alimentar as cargas elétricas. E no primário também vai induzir uma tensão E1. Tá? A gente costuma chamar essa tensão E1 de força contra a eletromotriz, porque ela está em oposição à tensão VF. Ela resiste ao movimento das cargas elétricas aqui. Tá? E essa fonte, essa tensão E2, a gente chama de força eletromotriz, uma FEM. Tá? Ela vai movimentar os elétrons para alimentar as cargas que forem ligadas aqui nesses dois terminais. Então, essa tensão E1 e essa tensão E2, elas surgem por causa do fluxo magnético. Fazendo análise da operação do nosso transformador em vazio, a gente pode imaginar o seguinte, essa corrente I0, ela ocorre mesmo com o transformador não energizando nenhuma carga no secundário. É uma corrente bem pequena. Se a gente energizasse uma carga aqui e essa carga fosse a carga nominal do transformador, ou seja, o nosso transformador ele foi fabricado para alimentar até um certo ponto de carga. Então esse ponto de carga é o chamado carga nominal, onde não causaria nenhum tipo de danos ao nosso transformador. Qualquer carga que exigisse uma corrente maior, aí já teríamos danos ao nosso transformador por questão de aquecimento, né? Os limites que os condutores de um transformador eles precisam ser atendidos. Então o fabricante geralmente ele coloca lá uma potência nominal e uma corrente nominal para o transformador. Então essa corrente nominal que pode fluir aqui no secundário do transformador
e no primário, tá? Ela é grande em comparação com a corrente de excitação. Essa corrente de excitação aqui, ela existe apenas para criar o campo magnético aqui dentro do núcleo do transformador e realizar a indução eletromagnética. Então, quando a gente compara aqui essa corrente e essa tensão, elas, e a gente colocar na representação em fasores, a gente tem, se a gente considerar aqui que o fasor da tensão VF está em 0 grau, a corrente I0 vai estar defasada dessa tensão VF 90 graus. Em fase com a corrente I0, a gente tem o fluxo φ0. Então, o fluxo também está defasado 90 graus. Essa tensão induzida aqui, E1, ela está em oposição a VF. Estando em oposição a VF, a gente tem que esse fasor aponta para o sentido oposto, ou seja, E1 está aqui. Tá? O nosso transformador é do tipo que a polaridade dele é subitativa. Então, ou seja, as tensões E1 e E2, a gente considerando aqui que com essa polaridade, essa tensão E1 e E2 estão em fase, ou seja, os fasores estão na mesma direção, no mesmo sentido. Sendo assim, a gente pode considerar, tá, que o esquema de fasorial desse transformador em vazio é esse aqui, certo? Quais são os valores que a gente tem para as tensões E1 e E2? Os valores que a gente tem para a tensão E1 e E2 são dados por essa equaçãozinha aqui. 4,44 N1 vezes o fluxo vezes a frequência elétrica da rede. Então, a tensão induzida aqui depende do fluxo, depende do número de voltas e depende da frequência elétrica da rede e uma constante. Essa fórmula, se a gente voltar um pouquinho mais nela, a gente encontra o raiz de 2 aqui, que vem lá da expressão do valor eficaz. Então, essa tensão E1 aqui é o valor eficaz da tensão, certo? No enrolamento, tensão induzida. A mesma coisa a gente pode verificar para a fórmula da tensão induzida no secundário do transformador. Então, a gente tem a mesma fórmula com apenas a mudança da variável N2, que é o número de voltas no secundário do transformador. Nessa situação, a gente pode encontrar a primeira relação de transformação, tá, no nosso tráfego, que é a relação de transformação para tensão. Okay? Relação de transformação para tensão elétrica. Que seria a tensão induzida é 1 pela tensão induzida é 2, ou então o número de voltas no primário sobre o número de voltas no secundário do transformador. Então, essa fórmula aqui é bastante importante e ela é encontrada a partir da divisão da tensão induzida é 1 e a tensão induzida é 2. A gente costuma chamar de A. Okay? A próxima situação que a gente analisa é o transformador ideal em carga, ou seja, nesse caso, nós temos uma impedância ligada aqui ao secundário do transformador. Essa impedância aqui ela representa uma carga qualquer, ou seja, um motor, pode ser um conjunto de lâmpadas, pode ser outro transformador. São cargas genéricas, ou seja, possui aqui uma resistência e possui uma impedância, possui uma reatância. Okay? Então a gente representa por ZL essa carga qualquer. Essa carga ela deve ser alimentada com a tensão VL. Logo, a gente pode usar aqui a lei de Ohm, né? Então a gente tem VL sobre ZL e a gente consegue calcular, olhando aqui ó, a fórmula, a corrente 2. Essa corrente 2 vai ter uma defasagem, né, em relação à tensão VL. Seja, existe uma defasagem entre I2 e VL. E essa defasagem, se a gente tira o cosseno desse ângulo, essa defasagem é θ, e o cosseno desse ângulo é o fator de potência dessa carga. Okay? O que é essa corrente 2 agora? Ela
ela apresenta aqui no nosso transformador? O que é que ela causa, né? No caso anterior, a corrente era zero. Nesse caso aqui, essa corrente 2 ela é maior que zero. Então, a corrente elétrica no circuito, né, nos condutores, elas têm a propriedade de criar um campo magnético. Nesse caso, esse campo magnético da corrente 2 vai interagir com o campo magnético que já tinha no transformador. Lembrando que nosso transformador em vazio tinha apenas a corrente I0. Surge aqui uma componente extra. De onde é que vem essa componente? Vamos entender, essa corrente I0 ela magnetizava o núcleo do transformador com um fluxo φ, que induzia a tensão E1 e a tensão E2. Certo? Quando surge essa corrente 2 aqui, por causa da carga que foi ligada, essa corrente 2 também cria um campo magnético que vai reduzir o fluxo magnético que tem aqui no nosso transformador. Tá? Então, com a redução do fluxo magnético, a gente tem uma redução das tensões. Lembrando que essas tensões aqui elas dependem do fluxo magnético que tem no núcleo. Okay? Quando essa tensão aqui é reduzida, ocorre um desequilíbrio. A gente lembrar aqui, ó, pela lei de Kirchhoff, essa tensão VF e E1 tem que ser iguais. Tá? Quem impõe a tensão no enrolamento aqui é a tensão da fonte, ou seja, E1 no final vai ser igual ao VF. Esse desequilíbrio ele é percebido pela fonte que vai tentar reequilibrar e manda uma componente adicional de corrente, que é a corrente 1. Essa corrente 1 ela vai aumentar o fluxo magnético, que vai aumentar novamente as tensões induzidas E1, que aí vai se igualar novamente a VF, e a tensão induzida E2, que alimenta a nossa carga. Tá? Então, em resumo, quando eu coloco uma carga elétrica aqui, a corrente 2 desmagnetiza o núcleo. Desmagnetizando o núcleo, a gente tem uma redução das tensões induzidas. A tensão reduzida aqui no primário vai tender a se reequilibrar porque elas precisam ser iguais. Então, existe aqui um adicional de corrente que é mandado para o meu enrolamento primário, que vai aumentar novamente o fluxo magnético aqui no transformador, elevando novamente E1 e E2, equilibrando novamente o sistema, ou seja, fazendo com que E1 seja igual a VF. Ok? Nesse ponto a gente tem a gente pode mencionar, a gente pode dizer que o transformador, que embora ele tenha dois circuitos distintos, um circuito para primário e um circuito para secundário, os dois circuitos eles se interagem sem nenhum contato elétrico. Não existe contato elétrico entre o enrolamento secundário e o enrolamento primário. Existe uma comunicação aqui magnética. Então, como é que os dois circuitos conseguem ter essa interação? É através do fluxo magnético aqui, da indução eletromagnética que ocorre nos dois enrolamentos simultaneamente. Ok? Então, nessa situação, né, o nosso transformador agora não tem apenas uma componente de carga. Ela tem uma corrente I0, que é a corrente de excitação, e a corrente I1, que é a componente de carga. O nosso transformador, tá, na situação de equilíbrio, a gente pode pensar a situação de equilíbrio como sendo a força magnetomotriz. O que seria a força magnetomotriz? É a quantidade de corrente vezes o número de espiras aqui nesse primário. Tá? E existe também uma força magnetomotriz aqui, que seria a quantidade de corrente vezes o número de espiras no secundário. E a situação de equilíbrio ocorre quando essa força magnetomotriz é igual a essa força magnetomotriz. Ou seja, quando essa situação aqui é verdadeira. Okay? Então, nesse caso aqui, a gente tem que o nosso transformador ele está em equilíbrio. Estando em equilíbrio, a gente pode mudar esses terminhos aqui de lado e achar a nossa relação de transformação para a corrente do primário e secundário, que seria essa aqui, I1 sobre 2 igual a N2 sobre N1, certo?
Como é que a gente consegue analisar os fasores desse sistema aqui, do transformador em carga, né? Então, vamos começar aqui pelo fasor tensão na carga, VL. Vamos supor que ele seja fase zero, tenha fase zero. A gente sabe que a corrente está defasada dele com angulação θ, ou seja, θ graus atrasados, certo? A tensão é 2, está em oposição a VL, ou seja, está apontando para cá, e 2 também está defasado. Se a gente replicar I2 aqui, ó, do ponto de vista de E2, a corrente 2 também está atrasada θ graus de I2. Usando a relação de transformação, tá? Lembrando que a relação de transformação, lá do caso anterior, isso aqui era igual, né? Isso aqui é igual a 1 sobre A, tá? 1 sobre A, ou seja, I2 a gente pode, esses fasores aqui é do ponto de vista do secundário, tá? Do ponto de vista do primário a gente precisa fazer a transformação, ou seja, quem é I1 em função de 2? I1 é igual a I2 sobre A, e quem é 1 em função de E2? É igual a A vezes E2. Então, as fases do transformador, nesse caso aqui, ele mantém as fases em primário e secundário, ou seja, I2 e I1 tem a mesma fase, e E2 e E1 tem a mesma fase, ou seja, apontam para o mesmo sentido. Aqui no I1 a gente tem, lembrando lá a nossa corrente de excitação, 90 graus de defasado a corrente I0, que é a corrente de excitação. A corrente I1, a gente replicando aqui, né, fazendo o prolongamento aqui desse fasor para poder comparar com o VF. VF está em oposição a E1, tá? Então por isso está apontando para cá. A gente tem que VF e I1 estão defasados com a mesma angulação, certo? Mesma angulação θ. Só que agora, por causa da componente I0, a gente tem que a corrente total no primário, ela tem uma defasagem um pouquinho maior que θ. Porque, né, se a gente fizer aqui o paralelograma, essa soma aqui de I0 mais I1 é uma soma vetorial, né? No caso, então, ela tende a ir para esse ponto aqui. A soma desses dois vetores aqui, desses dois fasores, é esse ponto aqui. É esse fasor grande aqui. I1 mais I0. Então, o fator de potência do transformador lá no primário, ele é um pouquinho maior. O ângulo de fator de potência é um pouquinho maior do que o da carga, por causa da corrente de excitação. Então, seria θ mais esse pequeno ângulo aqui. Por vias práticas, na prática, esse ângulo aqui ele é muito pequeno, em comparação com esse aqui, e acaba sendo desprezado, né? Só em estudos mais detalhados que a gente acaba usando os dois ângulos aqui. Mas aqui deu para esclarecer, deu para ficar claro que no primário e secundário existe uma diferença no defasamento do nosso transformador. Okay? A corrente no primário está defasada com um ângulo um pouco maior da corrente no secundário e a tensão no secundário. Então, dando uma noção geral do funcionamento do transformador, tá? A gente pode resumir ele como sendo do tipo abaixador ou do tipo elevador, né? Então, qualquer transformador, na verdade, ele pode funcionar como elevador ou como abaixador, depende de onde a gente está aplicando a tensão de entrada no transformador. Então, se a gente estiver aplicando a tensão de entrada no lado de baixo do transformador, o secundário, a tensão de saída vai ser alta, certo? E se a gente estiver aplicando a tensão de entrada no lado de alta, no secundário, a gente vai ter, que é o lado de baixa, nesse caso, vai ter a menor tensão. Então, pode ser elevador ou pode ser abaixador nesse caso. Mas sempre a gente vai ter a nossa relação de transformação definida como sendo assim, certo? N1 sobre N2. Número de voltas no primário sobre o número de voltas no secundário, tá? Usando a equação para as tensões, a gente tem que 1 sobre 2 é igual a A. E usando a expressão para corrente, a gente tem que I2 sobre I1 é igual a
inverte, tá, para a corrente. Isso nos faz chegar a um ponto de falar sobre a questão da potência do transformador, né? O transformador, de um lado, quando a tensão é alta, a corrente tende a diminuir. E no outro lado, quando a corrente é alta, a tensão tende a cair, né? Isso aí nos faz entender a vantagem de se usar transformadores para transmissão de energia elétrica, né? Transmissão de energia elétrica, a gente precisa que a corrente seja muito baixa. Seja baixa porque, quanto menor, melhor nesse caso, porque a corrente que vai passar pelos condutores vão influenciar nas perdas elétricas. Então, a gente costuma transmitir a energia em alta tensão, porque a corrente é baixa, e reduzimos as perdas elétricas. Tá? Aqui nós temos um exemplo da aplicação do transformador. No caso, é um transformador de 500 espiras no primário e 100 espiras no secundário, e é ligado na configuração do transformador abaixador. E alimenta uma carga de 12 amperes. E pergunta-se qual é a relação de transformação e a corrente de carga no primário. Depois, o mesmo transformador passa a operar na configuração como elevador. E se pergunta qual é a relação de transformação para esse caso. Então, vamos tentar responder aqui. Nosso transformador ele tem 500 espiras, então o número de voltas no primário é 500. O número de voltas no secundário é 100. E ele é ligado na configuração como transformador abaixador. Então a relação de transformação é A igual a N1 sobre N2. Então isso dá 500 sobre 100. E dá uma relação de transformador de 5. Ou seja, é um número adimensional. Ou seja, uma grandeza elétrica, uma corrente, a tensão elétrica no primário, ela é reduzida em 5 vezes no secundário. Então, isso no caso da tensão, né? Agora no caso da corrente, a relação ela se inverte, né? A relação é P2 sobre 1 igual a N1 sobre N2. Isso aqui para a tensão ela é diferente, né? Tensão a gente tem E1 sobre E2 igual a N1 sobre N2. A relação de transformação ela se inverte no caso da corrente, né? No caso aí 2 sobre 1 igual a N1 sobre N2. Aqui os índices é E1 e o índice é 2, né? Então, tensão E1 sobre tensão E2 é igual a N1 sobre N2. Corrente no secundário sobre a corrente primária é igual a N1 sobre N2. Então, se ele pergunta qual é corrente no primário, então basta a gente usar o seguinte: a gente pode fazer I1 igual a N2 sobre N1 vezes I2. Isso aqui é 1 para 5, né? A relação que a gente acabou de achar aqui. 1 para 5 vezes 12, certo? Corrente secundária 12 amperes. Então isso nos leva a um valor de, vou ver aqui na calculadora,
0,416 amperes. 0,416 amperes ou 416 miliamperes. Esse foi o item 1, né? O item 2. O item 2. O item 2 ele pede qual a relação de transformação na configuração como elevador. Então, na configuração como elevador, né, o nosso primário agora ele tem 100 espiras. Certo? 100 espiras. E o secundário ele vai ter 500 espiras. Então, nesse caso, a relação de transformação A é igual, vou usar a mesma expressão aqui em cima, né? N1 sobre N2, então é 500, 100 para 500. Ou seja, dá igual a 1/5, ou então 0,2. Ok? 0,2. É um número adimensional, indica aí que no primário para o secundário a gente vai ter uma relação de 0,2. Então, se a gente imaginar, por exemplo, a tensão, ela se eleva do primário para o secundário, e a corrente ela diminui do primário para o secundário.